Olá, eu sou o professor Rogério. Então, na nossa primeira aula sobre transição demográfica, nós começamos a conversar sobre quais são as questões que levam a essa transição demográfica, né? Então, quando nós pensamos na diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, quais são os impactos para a sociedade, né? Principalmente em razão da configuração das faixas etárias de cada sociedade. Então, quais são essas faixas, como é que essas faixas vão impactar na economia, na sociedade daquele território, né, daquela população. Então, para início de conversa aqui, então nós vamos começar a trabalhar o contexto, né? Então, a transição demográfica 2 e como é que essa transição demográfica ela vai impactar na sociedade de uma forma em geral. Então, qual é o problema dessa transição demográfica, olhando para fatores como economia, sociedade, entre outros padrões que a nossa sociedade ela vai se colocando. Então, ó, para nós darmos inícios aqui, então, o que nós vamos estudar? Qual é o conteúdo da aula? Então, o conteúdo, as pirâmides etárias brasileiras, as teorias de transição da demografia, definir e interpretar as pirâmides etárias brasileiras, identificar as principais características das fases de uma teoria, né, de uma teoria de transição demográfica. Então, trabalhando todos esses conteúdos, nós vamos conseguir, né, entender o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Então, compreender as alterações impostas pela transição demográfica, conhecer aspectos relacionados ao envelhecimento da população, conhecer e interpretar as pirâmides etárias brasileiras, conhecer uma teoria de uma transição demográfica ou identificar as suas fases. Então, nós vamos debater um pouquinho de todos esses itens, né, para nós chegarmos a uma contextualização do que realmente está acontecendo aqui. Então, o primeiro momento para iniciar o debate sobre esse assunto, nós precisamos ter um embasamento, né? Então, nós vamos pensar essa matéria, que é uma matéria tirada do portal R7 em 2018. O título dessa matéria, ela quer dizer o seguinte: o envelhecimento da população coloca aposentadorias em risco. Então, para especialistas, o aumento da população idosa no Brasil diminui a capacidade do sistema previdenciário de pagar os seus benefícios. Daqui a 13 anos, o número de pessoas acima dos 60 anos deve superar pela primeira vez a quantidade de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Então, o país continuará a assistir nas próximas décadas um aumento da sua população idosa e a diminuição do número de jovens que exige políticas públicas a partir de hoje, segundo especialistas ouvidos pelo R7. Além disso, é necessária uma reforma do sistema previdenciário, porque o Brasil perde a cada ano a capacidade de pagar os seus aposentados. Então, atualmente, o Brasil tem 12,4 milhões de pessoas acima dos 70 anos, ou 5,9% da sua população. Em 2030, o patamar será de 9% da sua população, chegando a 20,4 milhões de habitantes. O que significa mais pessoas na fila da aposentadoria. Isso só corrobora o fato que precisamos fazer uma reforma na Previdência, porque teremos menos pessoas para contribuir e mais gente para ser aposentada. Então, no entanto, antes de realizarmos, né, melhor, diz José Roberto Savoia, professor de finanças da USP, né, e da FIA, da Fundação do Instituto de Administração. Isso acontece porque a maioria das aposentadorias brasileiras inclui os benefícios pagos pelo INSS, o Instituto Nacional de Serviço Social. Então, seguem um sistema de repartição. Então, os trabalhadores da ativa contribuem para o sistema que banca os aposentados da inativa. Então, para nós iniciarmos aqui esse debate, essa conversa bem breve, né, porque o tempo aqui é bem curto, então não tem como a gente, né, aprofundar muito esse debate. Então,
Em seguida, organizando em grupos de trabalho, ou você mesmo ali na sua casa, então pensa aqui e coloque aqui nos comentários. Então expliquem como o envelhecimento da população brasileira, ele coloca a aposentadoria em risco. Né? Então, dentro do texto, coloca da seguinte forma. Então, nós temos uma pirâmide. O sistema de aposentadoria do Brasil, ele funciona como se fosse uma pirâmide. Então, para manter o topo, a base, ela tem que ser sólida. Então, como assim? Então, teoricamente, até poucos anos atrás, a base da pirâmide era as pessoas ativas. Então, quem trabalha, né? Então, quem está em idade ativa de trabalho. Então, com o passar do tempo, as transições demográficas que nós estamos acompanhando, que estão acontecendo, vai levar um processo do seguinte: a quantidade de aposentados, de pessoas que precisam desses recursos, estão cada vez maior, só que a base da pirâmide ela está encolhendo. Né? Então, isso nós podemos pensar de diversas formas. Né? Então, olhando como o texto está colocando aí para nós, eles estão colocando que o problema da Previdência Social é exatamente esse sistema. Então, a pirâmide está ficando cada vez com uma base menor. E isso vai causar, né, isso segundo esses estudos, pode causar o colapso desse sistema. Questão 2. Então, considerando o envelhecimento da população e dos desafios financeiros, como podemos garantir a sustentabilidade da Previdência Social? Pesquisem e selecionem informações, sites, livros e revistas sobre essas alternativas. Então, olhando tudo isso aí, como nós podemos, né, olhar esse sistema? Né? Então, como nós podemos fazer para que o sistema de previdência, ele não entre em colapso, levando em consideração o texto que foi colocado antes. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? De uma forma para garantir a sustentabilidade da previdência social. É aumentando o tempo de contribuição, né? Ou criar políticas públicas, né? Então, buscar subsídios em outras políticas públicas, né? Ou criar novas ferramentas para manter essa previdência sadia. Né? Então, nós temos várias possibilidades. Se você acha que isso aqui, né, não corresponde à nossa realidade, deixa aqui no seu comentário aquilo que você acha que poderia ser realizado para manter a previdência social sadia. Então, vamos lá. Antes de estudar a transição demográfica, vamos entender a pirâmide etária. Então, o que é uma pirâmide etária? Então, também conhecida como pirâmide populacional. São gráficos que representam a distribuição da população em cada faixa etária e sexo. Né? Então, esse gráfico ele representa visualmente as diferentes proporções das pessoas em diferentes faixas etárias em uma população. Então, quando nós olhamos esse gráfico, nós vamos ver que, né, ele vai definir quantos indivíduos eles representam a população em cada faixa etária. Então, nesse caso, a pirâmide ela dá uma noção de mais ou menos como é que a população brasileira ela está dividida em cada faixa da sua vida. Né? Então, isso é uma ferramenta muito importante para nós fazermos análises de diversos tipos, né? Levando em consideração, né, que isso vai ser o subsídio para levar políticas públicas a todas essas faixas etárias. Bem, então, quando nós olhamos aí, então, essa pirâmide, ela mostra como é que era a pirâmide social ainda no século XX, né, mais ou menos ali entre os anos de 1970 a 1980. Então, nós vemos que a base dessa pirâmide, ela era ampla. Então, o número da natalidade, ela era extremamente alto. Em contrapartida, o número de mortalidade também, isso causava o quê? As pessoas tinham uma qualidade de vida menor, então isso vai fazer com que as pessoas mais idosas fossem um menor número. Né? Então, analisando tudo isso aqui, que nem o texto está dizendo aí para nós, então a pirâmide etária ele fornece informações valiosas sobre a estrutura demográfica de uma população, que podem ajudar a identificar as tendências e padrões. Então, por exemplo, uma pirâmide como essa, onde a base ela é larga, ela, né, de uma certa forma, dá suporte, né, à população mais idosa. Né? Então, no caso, a questão da quantidade de pessoas em vida ativa e econômica vai fazendo com que essa pirâmide ela seja sustentável. Já com o passar do tempo e as transições demográficas, vai mostrando que as transformações dessa pirâmide vai fazendo com que
né, no caso, o terceiro gráfico vai mostrando que a faixa etária entre todas as etárias, cada faixa, elas estão quase no mesmo nível, então o tamanho da população, elas são quase iguais. Então isso vai gerando problemas, né, relacionado a manter essas políticas públicas. Então as políticas públicas, elas têm que ser redesenhadas, redefinidas para poder dar suporte a essa população que está passando pelo momento de transformação, né? Então, isso é um ponto que nós devemos levar em consideração. Levando, né, em consideração que não há culpados aqui. O que nós temos que levar em consideração é que há transição, uma mudança no perfil dessa sociedade. Bem, então essas informações são úteis para planejar, né, ações econômicas da saúde através da pirâmide etária. Então, o governo e as organizações podem identificar desafios e oportunidades específicas para o relacionamento entre o envelhecimento da população e as necessidades de serviços sociais, educação, planejamento familiar, entre outros aspectos. Então, olhando essa faixa etária, nós conseguimos ter um planejamento da onde nós vamos investir mais recursos, né? Então, esses recursos vão ter que ser abarcados em qual função. Então, no caso, se nós tínhamos até 30, 40 anos atrás, uma maioria de jovens, e com o passar do tempo, essa população ela vem envelhecendo, então aonde que nós vamos ter que criar políticas públicas para aquela população? Né? Principalmente, né, a questão do atendimento dos direitos básicos. Então, a questão dos direitos voltados para essa nova sociedade, para essa nova população. Então, nós temos que ter um sistema de saúde que atendam os idosos, nós temos que preparar melhores profissionais para, né, fazer com que esses idosos sejam melhores atendidos. Então, o planejamento é algo que é extremamente necessário. Bem, então entende-se de transição demográfica a teoria que se preocupa em compreender essas transformações do crescimento demográfico. Partindo das variações das taxas de natalidade e mortalidade, uma população, a teoria foi elaborada pelo estadunidense Franklin, né, Franklin Norstein, né, em 1929, e a sua análise ela é basicamente o crescimento populacional, né, da sociedade, principalmente no foco da Europa e América do Norte, a partir do processo de industrialização. Então, a transição demográfica é um processo que descreve as mudanças na estrutura da população ao longo do tempo, relacionando as taxas de natalidade, mortalidade e a expectativa de vida. É um fenômeno, né, que observamos em diferentes países. Consiste na transição da alta taxa de natalidade para uma taxa mais baixa, e a taxa de mortalidade também cada vez mais baixa. Então, isso vai levando em consideração essas transformações e as mudanças do tamanho da sua população. Bem, então, durante essa transição demográfica, uma sociedade passa por diversas fases distintas, considerando os seus desenvolvimentos. Então, que as sociedades encontram como pré-transição demográfica, então, aceleração da demografia, então, nós temos o aceleramento do crescimento dessa população, o desaceleramento, quando esse crescimento ele passa a ser mais lento, e a estabilidade desse crescimento demográfico, no caso, o fator de que nós temos a estabilização desse crescimento. A fase de pré-transição é característica das condições de vida precárias, né? Então, falta acesso de serviços de saúde e a taxa de mortalidade. Então, as taxas de natalidade também é alta, né? E culminou em um pequeno crescimento, né, populacional. Então, dentro dessa pré-transição, então nós podemos voltar antes do período industrial, onde o crescimento populacional, ou a taxa de natalidade, ele era alto, só que também a taxa de mortalidade também era alta. Então, isso dava o equilíbrio dentro desse crescimento demográfico, que isso vai se alterando com o passar do tempo, né? Então, no caso, aceleração, com o aumento da natalidade e a queda da mortalidade, então esse crescimento vem cada vez maior. Qual o maior problema? É que com o passar do tempo, essa taxa de natalidade ela vem diminuindo gradativamente, e também a taxa de mortalidade também vem diminuindo gradativamente. Isso vai impactar aonde? Né, no caso de uma sociedade cada vez mais idosa, né, e isso prejudica as questões dos serviços básicos oferecidos pelo Estado. Bem,
Então, na fase de aceleração demográfica, ocorrem melhorias nas condições de vida, com o avanço da saúde pública, saneamento básico, acesso a cuidados médicos. Isso resulta em uma redução significativa na taxa de mortalidade. Com grande crescimento populacional, o aumento da expectativa de vida, no entanto, as taxas de natalidade ainda permanecem altas, levando o crescimento populacional acelerado, como nós estávamos discutindo aí. Então, quando nós temos essas melhores condições de vida, isso vai fazer com que o número das pessoas se elevem, né, de uma forma significativa. E isso pode, né, isso vai fazer com que essa população ela sofra o que nós podemos também chamar de explosão demográfica. Bem, então a fase de desaceleração é quando essa taxa de mortalidade se mantém baixa e a taxa de natalidade começa a diminuir devido a fatores, principalmente do avanço da educação, acesso a métodos anticonceptivos, as mudanças dos padrões de vida, né, principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, que a gente já vem falando nos outros vídeos, né? Então, falando que quando a mulher ela começa a ter uma carreira, ela começa a ter mais escolhas sobre os seus padrões de vida, principalmente relacionado à natalidade, o aumento do custo de vida, né? Então, hoje, né, para questão de pessoas que têm mais do que 2 filhos, então, manter esses 2 filhos é muito complicado. Então, entre outros fatores que a gente vai decorrer com o passar do tempo. Bem, então, e por fim, né, e o que nós vamos ter hoje, que é a questão da pós-transição demográfica. Então, a taxa de natalidade e mortalidade são baixas, a população se estabiliza, até mesmo ela vem diminuindo. Então, nessa fase do crescimento vegetativo, também diminui a preocupação, né, assim, também diminui a preocupação, né, sobre a questão do, assim, voltando, crescimento vegetativo também diminui e a preocupação principal é o envelhecimento dessa população e os desafios relacionados a isso, como a previdência social, que a gente vem discutindo, e os cuidados com a saúde, levando em consideração que, né, os idosos eles precisam de um plano, né, de assistências de saúde um pouco diferentes do que pessoas mais jovens. Então, isso leva a debates que nós vamos discutindo com o passar do tempo. Então, essa transição demográfica é um conceito importante para compreender as mudanças etárias, né, populacional e sua implicação social, econômica e política. O estudo desse fenômeno auxilia na tomada de decisões e no planejamento de políticas públicas relacionado à saúde, educação, previdência social e desenvolvimento sustentável. Então, esse é o ponto, questão do desenvolvimento sustentável. Então, hoje, né, muitas pessoas, o maior debate é sobre a questão da exclusão dos idosos do mundo, né, de uma certa forma. Então, hoje, existem vários debates, né, que começam a questionar a necessidade ou o preconceito, entre outras questões. Então, mas como é que nós podemos manter um desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentável, com o aumento da taxa, né, de idosos? Então, como nós podemos trabalhar isso, né? Então, olhando para os nossos avós, né? Olhando para o que você vai ser daqui a alguns anos, né? Então, como é que vai ser a relação dos idosos quando nós chegarmos a essa idade? Né? Então, nós olhamos hoje como é que as coisas são aplicadas e como é que isso vai ser trabalhado, né, daqui a algum tempo. Bem, então, o que nós vimos nesse vídeo? Então, a pirâmide etária brasileira, como é que ela vem se desenvolvendo com o passar do tempo, e principalmente os conflitos entre as transições, a transição demográfica dentro desse contexto. Bem, então aqui, né? Então, aqui fica a tarefa, né, desse vídeo, né? Então, a tarefa está lá no Tarefa Centro de Mídias SP Educação. Então, como é que essas tarefas elas vão ser trabalhadas, né? Então, para nós testarmos o nível de conhecimento que nós adquirimos dentro desse contexto. Bem, gente, então, isso era a aula de hoje. Vou deixar aqui embaixo as referências do vídeo, né? Então, baseado no currículo paulista. É importante, né, que nós busquemos, né? Lógico, isso aqui é só um início dos estudos. Então, sempre buscar novas ferramentas, novas fontes, novos estudos que vão nos trazer subsídios para discutir esses assuntos. Bem, então, agradeço aqui. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like. Se você gostou do conteúdo, né, daquilo que nós estamos fazendo aqui, então, se inscreva no canal,
né? Compartilhe com os amigos e é isso aí. Vamos continuar nossos estudos, né? Porque além dos resultados, né, nós temos que construir um mundo melhor. Obrigado, gente. Até mais.